Finalmente esse vídeo vai acontecer, meus amigos, se preparem. Esse vídeo aqui ele é diferente, é sobre um assunto que eu gosto muito e tô preparando há algum tempinho pra trazer aqui no canal. Eu do fundo do meu coração espero muito que você goste e se você tá me conhecendo através desse vídeo aqui, pô, se sinta em casa, puxa a cadeira aí, já escolhe o seu lugarzinho preferido, o ventilador fica mais ali daquele canto, viu? Pode ir se preparando e vambora. Essa introdução aqui vai ficar um pouquinho longa, mas vai por mim, você não vai querer pular ela. Mas caso você esteja muito ansioso e queira pular, é só olhar na barrinha aqui do YouTube que tem os capítulos tudo certinho pra você. Eu vou trazer aqui pro canal uma série de resumos do RPG feito pela Lenda dos Enigmas, também conhecido como Cellbit. Pra quem não sabe, RPG é uma sigla que significa Role Playing Game. Muito inglês. Traduzindo fica jogo de interpretação de papéis. É como se fosse um teatro. Mas sendo bem sincero, isso que o Cellbit tá fazendo, pra mim, deixou de ser um jogo há muito tempo. Virou uma espécie de série, uma coisa muito mais profunda que um simples jogo. Com várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, vários personagens com várias camadas de profundidade diferente, vai completando uma coisa que não dá pra falar que é só um jogo. Pelo menos a experiência que eu tenho é como se eu estivesse assistindo a minha série favorita. A gente consegue se emocionar, vibrar, ficar puto. Muitas das vezes tudo isso ao mesmo tempo. Só que graças a toda essa profundidade ficou muito difícil de pegar o bonde andando. Então é muito difícil você pegar a última temporada do RPG e assistir suavemente. Você precisa ter uma informação com antecedência ali para você entender os mínimos detalhes. Então meu objetivo aqui é resumir os principais acontecimentos de cada temporada até o momento que a gente tá hoje, para você conseguir começar a assistir o RPG ao vivo do Cellbit e entender o que tá acontecendo. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist do Cellbit para cada temporada, caso você queira assistir completo. Como eu já tinha dito, o RPG conta com 4 temporadas nesse exato momento. O primeiro, que é Ordem Paranormal, o segundo, Segredo na Floresta, o terceiro, Desconjuração, e a 4ª temporada, parte 1, que é Calamidade. Hoje eu vou resumir para vocês Ordem Paranormal, o RPG, mas se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, porque eu vou resumir todas as temporadas aqui. E para deixar claro, nesse resumo eu não vou falar de teorias ou conspirações da comunidade. Eu vou tentar seguir a história nos pontos principais. E é claro que eu vou estar resumindo horas de RPG para um vídeo curto, então é comum que eu deixe passar algumas informações para tentar deixar isso bem resumido para vocês, mas vocês conseguirem entender o universo no geral, beleza? Dito isso, vamos entrar direto no universo de Ordem Paranormal. A magia não vem para nossa realidade de maneira fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontrados em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Mas e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começar a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal? Forjando assombrações falsas, inventando conspirações absurdas, espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se torne cada vez mais comum. E se alimentando desse medo, as criaturas que antes eram só histórias começam a se tornar verdade. Monstros bizarros que precisam ser destruídos antes que se tornem fato na nossa realidade, como se fossem supermercados ou leões. Por causa disso, uma organização secreta mundial foi criada, a Ordo Veritatis. Vivendo vidas duplas, os agentes da Ordo Veritatis espalhados pelo mundo todo secretamente investigam e impedem o paranormal de ser formado, lutando contra aqueles que só desejam mergulhar o mundo em Logo caos. no trailer que anuncia a temporada, a gente consegue perceber algumas informações que são muito importantes pra gente entender o universo. Primeiro, que existe o mundo real. O mundo real é o nosso lado, é o lado que a gente vive, e existe o outro lado, que é onde supostamente existem outros seres paranormais, monstros e criaturas. Existe também uma base de sanidade que impede que as coisas do mundo paranormal entrem na nossa realidade. E aqui na série a gente vai chamar isso de membrana. Mas essa membrana tem um ponto fraco. O medo afina essa membrana, ele abaixa a base de sanidade dessa membrana, permitindo que outros seres do outro lado consigam atravessar a membrana, e tem pessoas pelo mundo que querem justamente que isso aconteça, que querem espalhar o caos, o medo, para afinar a membrana e permitir que o outro lado invada a nossa realidade. Mas também existe outro lado da história, porque existe a Ordo Veritatis, ou Ordem da Verdade, que justamente luta contra os exoterroristas para
impedir que a membrana se afine e o outro lado tome conta. E na Ordo Veritatis existem vários agentes pelo mundo todo que vivem vidas duplas, vivem a vida normal e uma vida de agentes da Ordem para poder impedir que esses exoterroristas tomem conta e façam o caos acontecer no mundo inteiro. E agora sim, a gente entra na história. A história começa na madrugada do dia 29 de fevereiro de 2020, com 3 pessoas recebendo o mesmo e-mail com as mesmas instruções, um endereço de uma cafeteria e um café específico que deve ser pedido para o Senhor Veríssimo. Na manhã do mesmo dia, a gente é apresentado para uma perita criminal, Elizabeth Weber, um jornalista chamado Thiago Fritz e também um escritor chamado Daniel Hartmann. Daniel. Os 3 são chamados de Senhor Veríssimo. Eles pegam o café, trocam uma ideia e eles já sabem o que tá acontecendo ali. Logo depois eles são encaminhados para uma van pelo próprio atendente da cafeteria, que se apresenta como Senhor Veríssimo. A van encaminha eles para um local onde eles conhecem um outro homem, chamado de Senhor Veríssimo. Muito bom, você já tá pegando a minúcia da história. O Senhor Veríssimo então apresenta a missão que vai iniciar os 3 agentes na Ordo Veritatis. E a missão é investigar um incêndio em uma escola de ensino médio, a escola Nostradamus. Aparentemente teve início por uma causa sobrenatural. Chegando na escola, eles conhecem Gonzales Medina, que era o policial responsável pelo que estava acontecendo ali. Obviamente que Gonzales não reconhece nenhum deles e logo fica meio... o que tá acontecendo aqui? E com um distintivo falso do setor de crimes inabituais e uma grande lábia de nosso amigo Thiago Fritz, eles abaixam a guarda do Gonzales, que permite que eles entrem na escola. Entrando na escola, eles encontram o corpo de um bombeiro que deixou de viver, o nome dele era Jorge, e a Liz vai investigar um pouquinho mais a causa da morte desse cara, já que ela é uma perita criminal. E ela descobre que os olhos dele tinham sido esmagados e a mandíbula estava destruída, de uma forma que era sobrenatural. Daniel, nosso escritor, ele percebe que a membrana daquele lugar ali estava um pouco fraca, com uma espécie de névoa, e é aí que somos apresentados ao nosso primeiro monstro de ordem paranormal. O Jorge, bombeiro que foi assassinado ali naquele lugar, e começa a se transformar em uma espécie de zumbi de sangue, obrigando a Elizabeth e o Daniel a lidarem com aquele monstro enquanto o Thiago estava distraindo o policial. Porque o policial não podia ver um bombeiro levantando do nada. Depois de destruírem o zumbi, eles seguem com as investigações, onde eles descobrem que o incêndio da escola aparentemente tinha sido armado. Através de um cartão de memória que eles encontraram ali na investigação deles, ligou o acontecimento do incêndio a 3 garotos, e um deles chamado Gabriel Opspor. Dando uma olhadinha nos registros de aluno da escola, eles conseguiram o endereço do Gabriel, e eles não perderam tempo e foram direto para casa do Gabriel para poder continuar com a investigação. Chegando lá, cada um fez o que sabe fazer de melhor. Thiagão ficou distraindo a mãe do Gabriel, enquanto Elizabeth e Daniel, eles foram pro quarto do menino tentando achar alguma coisa que ajudasse eles no rolê todo ali. Lá no quarto, a Liz e o Daniel descobriram que o Gabriel estava investigando o desaparecimento de algumas meninas da escola. Dentre elas, a namorada do Gabriel, a Lina. Uma das pistas do Gabriel é que o desaparecimento das meninas estava ligada com um ex-professor de história chamado Alexander Koch. É uns nomes estranhos que o Selbit inventa aqui, mano, só pra poder dificultar o resumo alheio. E ali mesmo no quarto eles encontraram o endereço do ex-professor. Eles não pensaram 2 vezes e foram direto bater na porta do professor, que morava em um apartamento de um prédio amarelo. Chegando lá, eles ouviram sons de luta vindos de dentro do apartamento. O Thiagão não titubeou, ele meteu-lhe o pé na porta e arrombou o lugar. Ao longo da história vocês vão ver que isso é mais comum do que deveria ser. Quando eles entraram, eles viram que o Alexander estava vendo Power Rangers. Chutaram a porta à toa. A equipe, então, de uma forma muito carinhosa, interroga o Alex para poder entender melhor essa história. Se ele não abrir o bico, eu vou puxar minha faca e vocês não vão gostar do que eu vou fazer. E é onde ele conta que ele foi demitido por bater em um aluno, mas ele fala que ele não lembra dessa história. E ele falou também que constantemente ele tinha flashes de meninas sendo maltratadas, sangue e outras pessoas envolvidas no crime, o que deixava ele com muito medo. Isso não tá me cheirando bem. A Ordem entra em contato com os agentes e fala que o pai do Gabriel, o Giovanni Opspor, é dono de uma construtora que estava envolvido em uma obra da escola Nostradamus e no contrato pedia extremo sigilo da obra. Foi o que os agentes fizeram.
Então, com a ajuda do Alex, que a Liz acreditava que ele podia ajudar um pouco na investigação, mas ninguém confiava nele, é muito importante deixar isso claro, ninguém confiava no Alex. Eles fizeram uma invasão noturna na construtora Oxford para poder conseguir mais informações, e foi lá que eles acharam plantas da escola e inclusive a planta de um bunker subterrâneo escondido na escola. Essa história, vai, cada vez mais de ladeira abaixo, tá maluco? Então, mais uma vez, eles voltam pra escola, onde encontram o Gonzales de novo, o policial. E o Alex, biluteteia das ideias, tenta roubar a arma do policial, mas ele falha miseravelmente, o que obriga os agentes da ordem a algemar o Alex pra poder manter ali a segurança geral da nação, né? Mano, o Alex era piroquinha das ideias, mano. Então eles entram na escola, onde o Alex tem novos flashes das alunas sendo maltratadas e presas ali na escola. Até que eles chegam na biblioteca, onde eles encontram uma membrana muito fina, muito fina. Eles conseguem identificar a finura da membrana de acordo com a intensidade da névoa na região, e na biblioteca tinha muita névoa. Então a membrana ali, nossa, tava fininha. Na biblioteca eles encontraram uma filmadora que um amigo do Gabriel estava gravando ele. Eles estavam invadindo esse bunker secreto, que era um lugar bem estranho. No final do vídeo, o Gabriel estava assassinando uma garota misteriosa de cabelos longos e pretos. Maluco, Gabelzão! O Gabel tava sequela das ideias. Quando eles terminaram de ver o vídeo, eles ouviram passos na biblioteca. Todo mundo trancou boguinha, inclusive eu. Mas era só o Gonzales que tava indo atrás deles, porque eles demoraram muito tempo lá dentro. Mas meus amigos, foi nesse momento que a gente conhece a primeira criatura que realmente fez o nosso coração bater um pouquinho mais acelerado. Uma criatura que ela não se define nem por sólido, líquido ou gasoso. Ela fica mudando constantemente. A aparência dela era uma menina de cabelos longos e pretos com o uniforme da escola. E é aqui que a gente perde um dos melhores NPCs de toda a história de Ordem Paranormal. Esse monstro em formato de menina agarra o Gonzales e, da mesma forma que ela fez com o Jorge, ela enfia os cabelos dela no olho do Gonzales e na boca, e é aí que é F. Gonzales. E nesse momento, todos os agentes da ordem sofrem com a perda do Gonzales, mas principalmente o Thiago, que já estava criando uma certa relação ali com o policial. Todos discutem, totalmente nervosos com o que tinha acabado de acontecer, até que eles ouvem sons de polícia chegando na escola. E rapidamente eles metem o pé dali. O Thiago, ele se esconde do lado da escola, e a Liz leva o Alex e o Daniel até o apartamento dela. O Thiago, ele pede um cooler até a casa dele, que é aquele aplicativo de transporte. E no apartamento da Liz, a Liz prende o Alex em uma gaiola de cachorro. Mano, que cena. Que cena, meus amigos. Eu falei, ninguém acreditava no Alex. E assim eles passam a noite. Na manhã seguinte, o Thiago e o Senhor Veríssimo chegam no apartamento da Liz com novas informações para a missão. E é aí que o Senhor Veríssimo conta para a equipe que a ordem tá falindo, tá sem grana. E que eles teriam que lidar com o que estava acontecendo na escola. Com muito medo e o brioquinho na mão, eles aceitam a missão, é óbvio. E o Senhor Veríssimo dá permissão para eles pro Alex entrar para a equipe. Então agora, oficialmente, o Alex podia dormir fora da gaiola. Uhul! E mais uma vez eles voltam para a escola, só que dessa vez para pegar informações sobre o aluno Matheus Gillard, que era um amigo do Gabriel que estava filmando ele. Eles acham a ficha do Matheus nos registros da escola e pegam o endereço e se embora para casa do Matheus. Os quatro então chegam na casa do Matheus e eles resolvem ter uma abordagem um pouco diferente. A Liz e o Alex tentam ficar engambelando o garoto que estava sozinho em casa, enquanto Daniel e Thiago pulavam a janela para entrar no quarto do garoto. Era só pedir licença, pô, era só pedir licença. Cadê os instintivos nessa hora? É óbvio que isso tudo dá errado, que acontece um certo furduncinho, uma bagunça generalizada na casa, o que obriga a Liz a contar pro garoto o que eles realmente estavam fazendo ali. E é aí que o Matheus resolve ajudar e fala o que ele sabe, com um pouquinho de medo. E é aí que ele conta que a menina que o Gabriel tinha... ela se chamava Agatha Volkomen. Mano, o Selbit tem que facilitar esses sobrenomes aí pra gente, velho. Tem que dar uma facilitada. Gabriel tinha certeza que a Agatha tava envolvida no desaparecimento das garotas da escola. E aí ele armou uma situação pra poder levar a Agatha até o bunker e fazer ela confessar que tudo que ela tava fazendo. Só que a gente já sabe o que aconteceu lá no bunker, né?
A situação do bunker perdeu o controle, Gabriel matou a Agatha, transformando a Agatha na Degolificada, que é aquele ser que deu um fim no Jorge e no Gonzales. Matheus soltou mais alguns detalhezinhos sobre a Agatha. Ele falou que ela sofria bullying na escola por conta da sua mãe, que era meio bilu-teteia das ideias, matou um punhadinho de gente e tava presa. O nome da mãe da Agatha é Ingrid Volkomen. Gravem esse nome aí, gravem. Pode escrever, puxa o caderninho. Ingrid Volkomen, ou Valkomen, ou Volkomen. Ingrid. Ela ficou marcada e conhecida como a assassina de Arvorezinha. Um pouco pesado esse nome. Não dá pra ter tanta credibilidade assim. Eles, de novo, voltam pra escola pra procurar a ficha da Agatha e pegar mais informações sobre ela. Eles acham a ficha da Agatha, pegam o endereço dela e vamos pra mais uma casinha? Chegando na casa da Agatha, eles arrombam mais uma vez pra poder entrar e lá eles encontram a mochila do Gabriel jogada no canto e vários papéis e prints jogados em cima da mesa. E um dos prints que eles acharam era justamente a conversa das alunas desaparecidas falando sobre os 3 novos professores contratados da escola. O Alex, de História, Matias, de Matemática e o Olavo, de Geografia, que foram contratados mais ou menos na mesma época pelo diretor Álvaro Augusto. Eu já deixo claro aqui pra vocês que eu odeio esse cara. Quando o Alex viu a foto dos professores, ele teve mais um flash. Era justamente esses 2 professores que estavam segurando ele enquanto ele via as meninas sendo maltratadas na frente dele. Trabalho feito na casa da Agatha. Quando eles vão sair, eles são surpreendidos por 2 pessoas. Adivinha quem? O Matias e o Olavo, exatamente, os professores. Eles estavam arrumando uma emboscada ali pra poder pegar a galera da ordem. Mas o Matias, que é professor de matemática, ele deveria ter se sacado desde o início, né? Que os agentes da ordem estavam em 4 e eles eram 2. Que matemática estranha. Os agentes da ordem acabaram com os 2 ali. Mas no meio dessa treta, saiu uma pessoa debaixo da bancada. Adivinha quem? Gabriel saiu correndo debaixo da bancada da cozinha e tentou fugir da casa. A galera conseguiu pegar. Eles amarraram o Gabriel e eles foram pra um interrogatório muito amistoso. Ô, seu moleque, se tu continuar falando que merece, eu vou te dar um tiro na cabeça com essa arma aqui, porra. Eles são muito carinhosos no interrogatório deles. Gabriel, muito frio e na dele, não cedeu pra nenhum dos métodos carinhosos de interrogatório do Tiagão. Ele só falou que tem um livro na biblioteca que abre o bunker e também que ele tinha acabado com a vida de quem ele mais odiava, a Agatha. Os agentes da ordem, com bastante calma, apagam o Gabriel. Mano, esses caras perderam o controle nesse episódio. Quando eu falei apagar, é que eles desmaiaram, tá? Eles não mataram o Gabriel, não. Eles desmaiaram o Gabriel. Eles levam ele pro endereço da ordem, que era uma lavanderia, onde eles encontram o Senhor Veríssimo, que mais uma vez se surpreende com os métodos carinhosos da equipe lidar com novas pessoas. O Senhor Veríssimo solta o Gabriel, obviamente, e é aí que eles falam que eles vão ter que voltar pra escola e acabar de vez com o que tá lá. Eles pegam umas armas novas, bem legal, e vamos pra batalha. Daqui pra frente, a gente precisa ter o coração forte. Respira fundo e vem comigo. De volta pra escola, os 4 entram e vão direto pra biblioteca. Eles conseguem abrir o bunker agora, que eles sabiam que um livro dava acesso pro bunker, e aqui eles já têm que lutar com alguns zumbis de sangue, que são as meninas que estavam sendo maltratadas. Elas infelizmente deixaram de viver e como elas ficaram expostas muito tempo a uma membrana fraca, elas viraram zumbis de sangue. Eles encontram também o diretor, o Álvaro Augusto, que tirou a própria vida e quando eles menos esperavam, ela aparece de novo. Agora com nome e sobrenome, Degolificada Devorada é o nome desse boss. Caraca aí, na moral, a gente vai começar uma cena massa aqui agora. Se inscreve aí, pô, deixa o like, tamo junto. De acordo com algumas informações que eles acharam dentro do bunker, eles teriam que gritar o nome da Degolificada para ela poder sair do corpo daquele monstro. Enquanto eles corriam, atiravam e tentavam conversar, eles começaram a gritar vários nomes de pessoas da história, mas nenhum era o nome certo. Nessa bagunça toda, o Thiago ele fica surdo de um ouvido e desmaia. Foi um disparo errado. O Daniel, infelizmente, é pego pela Degolificada e ele é devorado no meio por ela. Mano, isso daqui foi uma perda muito grande pro RPG. Mas é isso que acontece. A história pode mudar a qualquer momento. Mas o Daniel, nosso escritor, infelizmente, morreu aqui. O bicho te morde assim, você tá dentro dele e preto.
o Alex ficou doido com tudo que ele tava vendo e ele perdeu a cabeça e infelizmente também tirou a vida. No final, sobrando só o Thiago desmaiado e a Elizabeth cagando de medo. Mas ela finalmente encaixa a última peça do quebra-cabeça e ela descobre que quem tava dentro do corpo da degolificada era o Gabriel Obspor. A Agatha tinha feito um ritual de mudança de corpo. Então, desde o incidente do bunker, a Agatha que tava dentro do Gabriel e o Gabriel foi dentro pra Agatha. E nesse meio termo, vocês sabem que o Gabriel, caso a Agatha, matou a Agatha, que no caso é o Gabriel, transformando o Gabriel na degolificada. Nossa, mano, isso daqui foi genial. Então a Elizabeth grita o nome do Gabriel, o Gabriel deixa o corpo da degolificada e o boss finalmente é derrotado. Mas a que preço, meus amigos? Gonzales, Alex, Daniel, o Jorge, foi um preço bem alto pra derrotar esse boss. A Liz então carrega o Thiago pra fora da escola e leva ele até um hospital. Ele tava bem capenga. E a Liz então vive se culpando pelo que aconteceu com todo mundo ali naquele incidente. E a continuação dessa história eu conto pra você em um próximo vídeo, porque aqui termina a primeira temporada. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo, e é óbvio que eu tenho ajudado você a entender um pouquinho mais dessa história que tá só no começo. Cara, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, isso me ajuda muito. E óbvio, compartilha com seu amigo que precisa relembrar de algumas coisas que tiveram na primeira temporada, ou seu amigo que quer começar a assistir o RPG, mas não tem tempo de assistir todos os episódios ao vivo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos que estão vindo aqui pro canal. O Segredo na Floresta, Desconjuração, Calamidade e vambora. Eu vejo você no Segredo da Floresta, eu fico por aqui e te vejo daqui a pouco. Fui! Eu tô passando aqui no finalzinho do vídeo pra poder dar os créditos a quem merece. Todas as músicas que eu usei nesse vídeo são da trilha sonora oficial de Ordem Paranormal, que são produzidas pelo Júlio Vitor, e todas as informações das músicas estão aqui na descrição. As artes também que eu usei aqui no vídeo são as artes oficiais que a gente encontra lá na Wiki da Ordem, que também eu vou deixar aqui na descrição. E é óbvio que a história foi tirada das lives de RPG do Selbit, que eu vou deixar também o link da playlist aqui na descrição.